Olá, uma excelente noite de segunda-feira para você e toda a sua família. Eu sou Eduardo Galvão e está no ar mais um Band Eleições. E no programa de hoje a gente conversa com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, o advogado Fued Neto. Presidente, obrigado pela sua participação aqui no Band Eleições 2024. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço o convite e queria parabenizar aqui a emissora Bandeirantes pela realização dessas entrevistas, tanto com nós, profissionais do direito, como também com os pré-candidatos. Pré-candidatos, 5 de agosto, então, começa aí, a gente já tem o início das convenções para anunciar quem deveras serão os candidatos a concorrer ao pleito 2024. E a gente tem um prazo até o dia 15 para realizar esses registros. E temos também alguns direitos e deveres que precisam ser respeitados. O que a gente já pode adiantar agora nessa premissa do dia 5 de agosto? Olha, começou, na verdade, no dia 20 desse mês, a data inicial para a realização das convenções partidárias. E ela vai até o dia 5 de agosto, como você bem disse. Então, nessas convenções, elas são as reuniões que os partidos políticos fazem para, de fato, escolher quem irá lhes representar nesse pleito. Então, nessa data serão escolhidas os candidatos a prefeito, os candidatos a vice-prefeito e também os candidatos a vereadores para essas eleições municipais de 2024. Os candidatos que, porventura, estão coligados, possuem programas de rádio, TV, já precisaram se ausentar no mês de junho. Agora, o que acontece a partir do dia 5, após essa data das convenções, eles deixam de ser pré-candidatos e já assumem, então, já são os candidatos oficiais. Os direitos e deveres desses mudam, se alteram. E o que acontece a partir daí? Correto. A partir do dia 5, na verdade, finalizando o dia 5, que é o último dia para as convenções, você dá início a uma nova fase, chamada fase de registro de candidatura. Então, os partidos políticos têm que fazer esses pedidos, esses requerimentos para a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral vai emitir CNPJs para cada candidato. E a partir do momento da obtenção do CNPJ, vai ser necessário esses candidatos fazerem a abertura de conta bancária específica para a campanha, e a partir daí eles já vão poder contrair despesas e receber recursos. Então, do dia 5, que é a data para a escolha dos candidatos em convenção, a denominação já muda. Você já deixa de ser pré-candidato e você passa a ser candidato por aquele partido político. E o que a comissão entende, qual é o papel, melhor dizendo, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB? Olha, a nossa Comissão de Direito Eleitoral, ela é incluída, através de uma resolução do TSE, como uma entidade fiscalizadora do sistema de votação das urnas eletrônicas, no caso. Então, a comissão, a OAB, ela tem legitimidade para acompanhar todo aquele processo de fiscalização, todo aquele processo a cerimônia de lacração das urnas, que é feita pelo Tribunal Regional Eleitoral, a cerimônia de transporte das urnas, a própria apuração e contagem dos votos. Então, nós temos essa legitimidade. E também a gente atua como uma espécie de intermediário para o caso de recebimento de denúncias, que os cidadãos eles podem encontrar no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Então, se tiverem conhecimento, podem encaminhar para a OAB, mas a OAB ela fará esse encaminhamento para o Ministério Público Eleitoral, que é quem, de fato, tem legitimidade para interpor uma representação eleitoral contra aquele candidato que esteja cometendo algum ilícito eleitoral. Dependendo da denúncia, eu quero saber também quais são as mais comuns que chegam nesse período para vocês. E se alguma dessas denúncias, dependendo da gravidade, pode impugnar a campanha, pode impugnar ali o candidato e ele possa vir a deixar de concorrer o pleito? Então, no atual momento em que nos encontramos, que é o momento de pré-campanha, as denúncias mais comuns, os processos judiciais, que já tem alguns, inclusive, em trâmites no TRE, são aqueles relacionados à propaganda eleitoral antecipada.
especialmente nas redes sociais. Quando um pré-candidato ele pratica alguma conduta irregular nas suas redes sociais, ou pedindo voto de maneira simulada, ou então impulsionando conteúdos em desfavor de outro pré-candidato, isso não é permitido. Essas são as matérias mais comuns que nós encontramos. E agora, propriamente dita, no período de campanha eleitoral, temos diversas práticas ilícitas que podem ser imputadas, como a própria compra de votos, entendeu? Então, essas atitudes, se elas forem constatadas em um grau muito exacerbado, ela pode ser entendida como um abuso de poder político ou abuso de poder econômico. E aí, nesses casos, pode ser averiguada se essa conduta ela foi tipificada dessa forma e pode gerar, como você disse, a cassação do mandato ou do registro do candidato. E como essas denúncias chegam para vocês e como é avaliado, medido a gravidade delas, para se poder chegar a esse parecer, para poder então até mesmo ter um cancelamento de candidatura? Na verdade, o papel do advogado é avaliar se aquela conduta de fato ela é ilícita, se ela pode gerar uma representação, e aí, se estiver atuando por algum pré-candidato, ele ajuiza uma representação eleitoral. E aí caberá à Justiça Eleitoral tipificar aquela conduta e averiguar se é o caso de um abuso de poder político ou econômico, ou então se pode gerar simplesmente uma multa eleitoral que condenará o candidato ao patamares conforme determina a lei. Enquanto sociedade, quais são os canais que estão disponíveis por parte da Ordem dos Advogados do Brasil para se ter uma representação, uma denúncia contra quaisquer irregularidades que possa vir a aparecer? Então, vocês podem estar procurando os nossos canais digitais através do próprio site da OAB, do Estado do Amazonas. Também os nossos perfis do Instagram na Comissão de Direito Eleitoral, da qual eu faço parte. Mas uma orientação que nós costumamos dar é que procure, se for uma maneira mais fácil, mais prática, que procure imediatamente o Ministério Público Eleitoral, que é quem tem essa legitimidade para propor uma ação, uma representação eleitoral ou uma denúncia, uma queixa-crime. Então, e cabe ao Ministério Público determinar e ajuizar essas representações. O senhor, enquanto presidente, qual é o papel desempenhado? O senhor novo, com todo respeito, mas claro, já tem um grande gabarito histórico no juízo, no direito local. E eu queria saber do senhor como é estar à frente aí dessa comissão, qual é o trabalho que está sendo desenvolvido e há quanto tempo o senhor está à frente da comissão? Então, eu recebi esse convite para me tornar presidente da Comissão de Direito Eleitoral assim que o atual presidente da Ordem, Dr. Jean Cleuter, ele assumiu, ele me fez esse convite, que foi no ano de 2022. Então, desde então, eu faço parte como presidente da Comissão de Direito Eleitoral. E o nosso papel primordial é divulgar e difundir a área do direito eleitoral para os demais advogados e para a sociedade em si, que tem interesse de aprender, e também auxiliar aqueles advogados iniciantes que também tenham interesse em atuar na área. Eu entendo que o direito eleitoral ele é uma área um pouco nichada e um pouco menos divulgada do que as outras. Até mesmo porque a matéria de direito eleitoral, nas faculdades de direito, não é uma matéria obrigatória. É uma matéria optativa. Eu, na minha faculdade, Universidade Federal do Amazonas, eu optei por fazer essa matéria e desde então eu gosto do direito eleitoral. E, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil solicitou, fez um pedido ao Ministério da Educação para que seja incluído o direito eleitoral como uma matéria obrigatória nos cursos de direito. E ano passado, o exame da Ordem passou a constar a matéria de direito eleitoral, que até então não tinha. Então, o nosso papel é justamente esse, é difundir essa área do direito eleitoral, que é uma área fascinante, uma área apaixonante, e que nós temos o prazer de trabalhar. É uma área que é ligada umbilicalmente à democracia, é uma área muito próxima do direito constitucional e é uma área que cabe a nós defendermos, praticarmos, porque será o futuro do nosso país. Fala pra gente, a grosso modo, quais principais características para se identificar uma
uma fraude, uma ilegitimidade por parte de um pré-candidato, de um candidato, para que o eleitor, para que a sociedade esteja a par desses critérios e conhecer os seus direitos para poder reivindicar e poder até mesmo denunciar caso encontre uma irregularidade? Olha, no período atual que nós nos encontramos, um ato que é muito praticado, que é comum nós vermos, é o candidato fazer o pedido de votos, sendo que ele não é um pedido permitido. Nós estamos no período que é vedado pedir votos. Nesse momento é vedado pedir votos. E também temos jurisprudências recentes do Tribunal Superior Eleitoral que vem entendendo que a utilização de palavras mágicas, como por exemplo, conto com seu apoio, configura. Vejo você no dia 6 de outubro, vamos juntos nessa caminhada. Tem várias expressões que elas podem ser entendidas como um pedido implícito de direito de pedido de votos. Mas aí depende depende do caso concreto, é uma análise subjetiva, mas esse tipo de expressão ele vem sendo entendido e configurado como uma propaganda eleitoral antecipada. É coisa nova? É um ato novo, essas premissas, esses códigos? São decisões recentes. Mensagens subliminares? Isso, são decisões recentes que há poucas eleições vem sendo inovação, né, vem sendo praticada, vem sendo entendida pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a cada eleição, por isso que o direito eleitoral é uma área assim apaixonante, porque ela é dinâmica. A cada eleição, o TSE ele dita novas regras, ele dita resoluções que irão valer para aquela eleição específica. E a cada eleição pode ser que as resoluções tragam alguma novidade. Então, é sempre importante o profissional do direito eleitoral, ele está em constante atualização, em constante estudo, para sempre poder praticar o direito da melhor maneira no interesse de seus clientes e no interesse da sociedade. Eleições 2024 são municipais, a escolha de vereadores, de prefeito, vice-prefeito, e eu quero saber quais são os pleitos que mais são trabalhosos, que mais se recebem denúncia ultimamente enquanto presidente, que você tem de dados de informação. São as estaduais, são as municipais, quais são elas? Então, especificamente no nosso estado, né, que é um estado muito grande e temos municípios muito afastados, é cada vez mais difícil fiscalizar esses municípios afastados, né? Então nós temos uma certa dificuldade, inclusive por parte do TRE, de fazer essa fiscalização. Então é comum termos denúncias de irregularidades sendo praticadas, que ensejam a compra de votos, ou uma troca de favores, ou uma distribuição gratuita de brindes, distribuição de cesta básica. Isso tudo não é permitido no período eleitoral, porque configura uma captação ilícita do sufrágio. Você dá ao eleitor um bem em troca do voto. Então, eu acredito que as eleições municipais elas sejam mais difíceis e mais trabalhosas para o profissional do direito e também, inclusive, para o TRE. Fued Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Band Eleições de hoje. Fica aqui, continua com a gente na nossa programação, que essa conversa está muito boa e eu tenho certeza que o seu questionamento pode estar aqui. Então, é isso. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Band Eleições. Band Eleições 2024, o programa que traz sempre um especialista para tirar as suas dúvidas. Tenho certeza que você deve ter algum questionamento e hoje a gente vai elucidar aqui com o nosso convidado, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, Fued Neto. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pela sua presença no Band Eleições. E a gente continua falando então do pleito desse ano. Eu quero saber sobre as prestações de contas. Todos querem saber que os partidos e pré-candidatos precisam ter essa responsabilidade de prestar o que está sendo comprado, o que está saindo, o que está entrando de cada um desses. Então, esse é um tema que eu acredito seja importantíssimo para todo profissional do direito que trabalha nessa área,
mas especialmente para aquele cidadão que tem a pretensão de vir como candidato. Porque muita gente pensa, eu vou vir para candidato e vou ver no que vai dar. Mas esquece que tem todo um trabalho por trás e que você está trabalhando com recursos públicos, especialmente. Então, esses recursos públicos eles devem ser prestados contas para a Justiça Eleitoral. A partir do momento que você obtenha o seu registro de candidatura, você vai ter uma conta bancária e um CNPJ específico. Então, todo o recurso que você receber para a sua campanha vai ter que ser utilizado através dessa conta específica. Essa que deve ser apresentada até a data do dia 5. Essa que a Justiça Eleitoral, ela vai lhe dar o CNPJ. Sim. E depois que você obter esse CNPJ da Justiça Eleitoral, o candidato, ele vai necessário ele ir até qualquer banco de seu interesse e abrir uma conta bancária com o CNPJ. Perfeito. E aí ele vai receber os recursos do partido, que é o fundo eleitoral. Inclusive, vale destacar... Então é uma conta nova, não é uma conta que já exista. Eu, como pessoa física, já tenho ali a minha história, tenho as minhas contas. Não, essa não serve, é uma nova conta. Exatamente. Vai ser necessário abrir uma conta específica com o CNPJ que você vai obter na campanha de cada candidato. E aí aqui vale destacar que para essas eleições municipais nós teremos o recorde de fundo eleitoral no Brasil. 4,9 bilhões de reais serão destinados para os partidos políticos. É muito dinheiro. Isso, e os partidos políticos destinarão esses recursos para os seus candidatos. Então, os candidatos que receberem recursos do fundo eleitoral e também aqueles que não receberem, terão que prestar contas à Justiça Eleitoral. Quais são esses que têm e os que não têm direito a receber o fundo eleitoral? O senhor poderia explicar? Isso varia muito de partido para partido. É uma estratégia partidária, uma autonomia partidária, em que a Justiça Eleitoral ela não se mete. A única coisa que ela rege sobre esse tema é a respeito da cota de gênero, ou seja, pelo menos 30% tem que ser destinado para a candidatura feminina e 70% para a masculina ou vice-versa. Então, se a candidata A recebe, digamos, R$1.000 para fazer a sua campanha e a candidata B receba R$100, tá tudo bem. Tá tudo bem. É a autonomia do próprio partido que decidiu por isso. O partido vai avaliar de acordo com as suas estratégias, aqueles que têm mais chances de vencer o pleito. Então, ele vai destinar provavelmente os recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário para esses candidatos, desde que sejam respeitadas essa cota de gênero e a cota racial. Então, a partir do momento que você recebe recursos, tanto recursos públicos como recursos de doações, porque os candidatos também podem receber recursos através de doações de pessoas físicas. Então, esses recursos que forem despendidos e recebidos têm que ser informados à Justiça Eleitoral. Caso você não informe e deixe de prestar contas, você passa a ter uma certidão de não quitação eleitoral e fica com seus direitos políticos suspensos pelo prazo da legislatura seguinte, ou seja, pelo prazo de 4 anos no mínimo. Você não vai poder concorrer a outro cargo. Você pode, então, até ser eleito nesse pleito, não realizando essa prestação de conta. Ou não, você já é excluído mesma? Não, o candidato que foi eleito também não prestar contas, ele vai ficar inelegível e vai perder o mandato. Perde o mandato e fica inelegível. E fica inelegível. Por 4 anos? Por 4 anos, ou até a data da apresentação de contas. Mas pelo prazo mínimo é 4 anos. Mas pode durar um pouco mais se ele demorar para apresentar as contas, no final desses 4 anos. Pode demorar até 5, 6, 7 anos. E por falar em prazo, qual é o período para se iniciar de fato a campanha, a própria propaganda eleitoral? A campanha eleitoral, propriamente dita, a propaganda eleitoral, ela começa de fato no dia 16 de agosto. Então, os partidos têm até o dia 15 de agosto para dar entrada em todos os pedidos de registro de candidatura. E no dia 16 de agosto começa efetivamente a propaganda eleitoral de rua e da internet. E no dia 30 de agosto teremos o início do horário eleitoral gratuito, que as emissoras irão transmitir as propagandas, as emissoras de rádio e de televisão irão transmitir as propagandas eleitorais em seus canais. Até mesmo dentro dessas propagandas, rádio, TV, o que pode e o que não pode a partir do momento que está liberado? Olha, você pode expor a sua candidatura, você pode apresentar os seus projetos políticos, você pode até fazer críticas a outros candidatos,
desde que não ultrapasse o limite da liberdade de expressão e não infrinja ali a honra, a imagem daquele outro candidato. Então, se o candidato ofendido ele se sentir prejudicado na sua imagem, ele pode representar contra aquele candidato que lhe ofendeu e caberá à Justiça Eleitoral avaliar se é o caso de um direito de resposta, ou se é o caso de uma multa, se é o caso de tirar a propaganda do ar. Isso tudo são hipóteses possíveis de se acontecer no processo eleitoral. Uma dúvida recorrente do nosso meio de comunicação, a grande imprensa, o que dá direito a um pedido de direito de resposta a um candidato, a um pré-candidato, quando citado em um veículo de comunicação, seja TV, radiodifusão? A lei estabelece que o direito de resposta ele serve em casos que ofendam a honra, casos de calúnia, injúria ou difamação, e também aqueles casos que você divulga algum fato sabidamente inverídico. Ou seja, existe um fato público e notório, que toda a sociedade conhece, e se o veículo de comunicação ou se o candidato adversário divulgar um fato sabidamente inverídico, que todos sabem que não é verdade, aí caberá o direito de resposta àquele que se sentiu ofendido e terá a mesma propaganda que foi veiculada contra ele, passará uma propaganda do candidato que teve o seu direito ofendido, passará no horário eleitoral gratuito daquele que ofendeu. O Grupo Bandeirantes de Comunicação tem o histórico, a tradição de ser o primeiro a realizar os debates. E quando a gente fala de debate, temos que ter cuidado também na hora da entrevista, na hora da postura do profissional para com o candidato. E vocês, da Comissão do Direito Eleitoral, sempre vão acompanhar esses debates, seja ele onde ocorrer. Qual é o papel da ordem, qual é o papel da comissão, nesse caso, de acompanhar o debate? Perfeito. Cabe também aos profissionais das emissoras de comunicação, das emissoras de TV, dos blogs, a sua imparcialidade, né? Então, cabe tratar com isonomia todos os candidatos. Se você deu o direito de algum candidato participar de uma entrevista, participar de um podcast, também deve oferecer o mesmo serviço e a mesma oportunidade para os outros candidatos que tiverem interesse. E também a nossa comissão caberá atuar fiscalizando, verificando se essa isonomia foi respeitada, verificando se não foi praticado nenhum ato atentatório à ordem dos advogados, à própria emissoras, ou à sociedade, ou à própria democracia em si. Então, a nossa comissão está sempre atuante aí em tudo que está acontecendo nas redes sociais e na televisão, no rádio. Você citou que o trabalho realizado nesse pleito, no pleito municipal, por conta de municípios longínquos, aí você me fala agora das redes sociais. Como é o acompanhamento no pleito com as redes sociais? Existe uma comissão dentro da comissão, uma vertente dentro que faça esse trabalho, que realize essas pesquisas para tentar identificar alguma irregularidade? Na verdade, não. O que ocorre, a nossa comissão ela não atua, né, de ofício. Ela só atua quando provocada. Então, nós aguardamos o recebimento de alguma denúncia, ou, se for o caso, seja violado alguma prerrogativa de algum advogado do interior, caso não seja respeitado o profissional do direito a exercer o seu papel enquanto advogado, caso ele não possa adentrar em algum recinto, caso ele não possa defender o seu cliente, aí a comissão irá atuar em favor desse advogado. Mas não cabe à comissão fiscalizar as redes sociais de cada candidato, isso aí é papel do Ministério Público Eleitoral. Presidente, se o senhor pudesse dar um conselho aos candidatos, aos pré-candidatos, para manter de forma transparente a campanha para esse pleito de 2024, qual seria essa sugestão, essa orientação? Eu acho que o conselho deve ser justamente esse, é o papel da transparência. Porque o eleitor, ele quer alguém que ele possa confiar. Então, o eleitor, ele quer alguém que lhe passe confiança, que seja transparente com os recursos que o candidato recebe do fundo eleitoral, que são recursos públicos, que seja transparente com os recursos recebidos através de doações. Então, e aqueles que de fato cumpram as suas promessas, né?
a gente vê muito candidato que promete durante o período eleitoral e a passar das eleições, caso eleito, ele esquece do que prometeu e a sociedade fica à mercê disso. Por isso que existe a democracia, por isso que existem as eleições. Se a sociedade estiver insatisfeita, ela vai lá e muda aquele mandatário, troca o mandato, escolhe uma nova pessoa para gerir a sua cidade, gerir o seu estado. Então, a nossa orientação é justamente essa, é que todos ajam com transparência e confiabilidade com os recursos públicos e respeitando sempre a democracia. No primeiro bloco, o senhor destacou os meios, os canais para se entrar em contato para a população, caso encontre alguma irregularidade, como o senhor falou. A ordem, a comissão funciona, trabalha se provocada, quando chega essas denúncias, essas informações. Quais são esses canais, então? Como procurar a Comissão do Direito Eleitoral? Nós temos um canal que está disponibilizado no nosso Instagram, chamado Comissão Direito Eleitoral, OAB-AM. E também os papéis também essas denúncias podem ser apresentadas para a Comissão de Fiscalização do TRE, que é toda eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, ele monta uma equipe que vai atuar nas ruas, que vai atuar, de fato, fiscalizando as ruas, fiscalizando os candidatos. E essa comissão, ela também tem seus canais. E também existe um canal digital chamado Pardal, que é um aplicativo que foi instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral. E lá é bem intuitivo, lá você pode preencher a sua denúncia, juntar a sua prova, estabelecer qual foi o candidato que praticou o ilícito. E aí essa denúncia será encaminhada para o Ministério Público Eleitoral, que avaliará se é o caso de interpor uma representação eleitoral ou não. Fued Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. Fica à vontade para divulgar suas redes sociais também. Claro. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente, agradecer à Band, agradecer a todos pelo convite. A nossa comissão está de portas abertas para todos os pretensos advogados, bacharéis em direito, profissionais do direito que tenham interesse em conhecer o direito eleitoral. E caso queiram tirar as dúvidas, podem me seguir nas redes sociais, @FuedNeto em todas as redes sociais. E também a nossa Comissão de Direito Eleitoral, OAB-AM, no Instagram e também no Facebook. Obrigado, presidente. Obrigado a você que disponibilizou esse tempinho aqui para tirar todas as dúvidas junto com o presidente Fued Neto e comigo, Eduardo Galvão. E não esquece, segunda-feira tem mais Band Eleições 2024. Até lá!